sejam todos bem-vindos a este canal. Somos do curso de Direito, Campus Paraíso, Universidade Estadual do Tocantins, disciplina Filosofia Jurídica, professor Luiz. E hoje nós vamos fazer uma pequena explanação sobre o pensamento de Immanuel Kant e a promoção de uma modernidade racional crítica, baseada no capítulo 6 do livro de Wayne Morrison, Filosofia do Direito, edição 2006. Então, primeiramente a gente vai falar um pouquinho quem é Immanuel Kant. Immanuel Kant nasceu na cidade de Königsberg, no dia 22 de abril de 1724, e ele passou toda a sua vida nessa pequena cidade. Sua educação iniciou-se no Colégio Fridericianum de sua própria cidade. Em 1740, ele entrou para a Universidade de Königsberg. Em 1755, tornou-se professor da universidade e, posteriormente, professor catedrático de filosofia. Immanuel Kant ele foi o fundador da filosofia crítica. Com este filósofo surge o racionalismo crítico ou criticismo, no qual procura determinar os limites da razão humana. Para Kant, conquistar uma sociedade civil universal é necessário que se administre o direito entre os homens, porque se a liberdade do homem não fosse controlada por regras objetivas, haveria uma completa e selvagem desordem, seria um caos. Então, sua filosofia, que seria chamada aí liberalismo deontológico absolutista, qual ele defende, apresenta as concepções do certo e do bem, enfatizando o primado certo sobre o bem. Ele defende que é necessário considerar que a humanidade ela é formada por indivíduos independentes e morais, que são capazes de orientar-se racionalmente ao longo das experiências da vida. Kant ele destaca que a obra de David Hume foi uma obra que lhe abriu um pensamento diferente, deu uma nova direção. E nessas obras ele encontrou a afirmação de que um único conhecimento possível seria ou por relações de ideias ou por observações empíricas, a prática. Então Hume traz um novo questionamento para esse filósofo. Ele traz aí os questionamentos da relação do homem e da natureza, com suas necessidades sensíveis, seus desejos psicológicos, e a transformação do conhecimento sobre o mundo através das ciências empíricas. Só que em relação ao ceticismo de Hume, Kant usava de um projeto epistemológico e de um projeto social. Kant primeiro analisou as ciências puramente formais da razão, depuradas do conteúdo empírico, em busca de um entendimento a priori, de um conhecimento inicial, e só depois a mesma metodologia para os nossos sentimentos morais cotidianos. Então ele mantém a filosofia e a moralidade como domínios, e não a razão ou costume ou análise empírica. Kant argumenta que a razão pura ela permite transmitir o conhecimento verdadeiro sobre o mundo, e que as concepções morais habituais pressupõem que algumas coisas eram puramente certas e outras erradas, sendo resultado dos nossos desejos emocionais ou nossas ideias sobre o que seria socialmente útil. Então Kant pede ao indivíduo moderno que adote a racionalidade crítica ao invés do ceticismo, que faça uma separação dos tipos de conhecimento e se questione quais os fundamentos que tornam esses conhecimentos possíveis, descobrindo os princípios a respeito dessas preposições. Ele diz que o homem moderno ele deve ser guiado não pelo instinto,
ou instruído por um conhecimento que lhe chega pronto. Ele deve produzir o seu conhecimento a partir de seus próprios recursos e garantir o que é necessário para tornar a sua vida agradável. Ele destaca que a capacidade do homem de compreender situações, a sua inteligência, a sua generosidade deve ser resultado de seu próprio trabalho. E ele afirma que o homem compartilha da capacidade racional de usar a razão, e isso proporciona a ele ultrapassar limites de seus padrões. Inclusive, ele diz que a própria razão, que a própria intuição, ela deve ser analisada racionalmente. Defende a razão pura, que não é passível de contaminação subjetiva ou um desejo arbitrário. Salienta que as circunstâncias do indivíduo moderno é tipo como embarcar num navio por uma viagem por mares desconhecidos. E a solução para isso é justamente uma racionalidade crítica, baseada em fundamentos racionais que sustentam as situações da vida cotidiana. Então, o entendimento crítico, ele prepara o indivíduo para o verdadeiro conhecimento. Aí ele destaca que há dois tipos de conhecimento racional: o material ou formal. O material, que se preocupa com o objeto, e o segundo, formal, que se preocupa com a forma do próprio entendimento e da própria razão. Ele diz que todo conhecimento é humano e é fundamental certos pressupostos, ou seja, o modo de perceber o mundo para que o conhecimento seja possível. Para Kant, ele refuta a tentativa de adquirir um conhecimento que não seja condicionado pelas categorias do entendimento. Ele diz que não se pode alcançar um mundo puro e aprender as coisas independente das categorias da mente. Então ele chama aí o que é compreensível por meio da categoria de mundo de fenômenos. E o que se encontra além disso seria os números, né? Seria aí os fenômenos, os números, a coisa em si, e o fenômeno, como eu compreendo essa coisa em si. O pensamento de Kant, ele deve ser aplicado na atualidade. Muitas vezes nós nos deixamos ser guiados pelas nossas intuições, pelos nossos desejos, ou aceitamos um conhecimento que nos chega pronto. E ele diz que é preciso questionar, é preciso racionalizar de forma crítica. É preciso me questionar para me compreender, para me entender de fato como aquilo se deu, como a situação foi feita. Então, às vezes, nós nos deixamos nos levar justamente pelas coisas que já nos chegam. Por exemplo, eu posso citar atualmente, às vezes a gente é manipulado, a gente às vezes é direcionado para um certo pensamento através da mídia, através de instituições políticas, instituições religiosas. E o que Kant defende é justamente a criticidade, para que você possa de fato compreender as situações do seu cotidiano, compreender de fato o que acontece em seu meio. Então, eu acredito que nós estamos precisando mais desse racionalismo crítico. Nós estamos precisando mais nos questionar e não aceitar. Quando aceitamos as coisas de forma pronta, ou agimos conforme os nossos instintos ou desejos, nós agimos de forma irracional. E aí começamos a aceitar imposições, seja de um sistema econômico, seja de uma instituição política, seja de uma instituição religiosa. E tendemos a ir por uma direção que nos é moldada, que nos é manipulada.
Então, a importância dessa racionalidade crítica que Kant defendia nos dias atuais. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho e agora eu vou passar a palavra para minha colega Marta, que vai dar continuidade a esse capítulo sobre a promoção de uma modernidade racional crítica. Obrigada. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu me chamo Marta dos Santos, sou aluna do curso de Direito da Unitins, Campus Paraíso Tocantins, e hoje eu estou aqui para dar continuidade do livro de Filosofia do Direito, dos grego ao pós-modernismo. Mais precisamente, eu vou estar falando do capítulo 6, que fala sobre Immanuel Kant. Como já foi exposto aqui pela nossa colega Ruth Carlos Marinho, agora eu vou dar continuidade, discorrendo de forma sucinta, fechando esse capítulo, que em sua continuação ele fala sobre a racionalidade da moralidade e a defesa da concepção do homem como um indivíduo livre, como pressupõe o direito. Manuel Kant, ele abre esta epístola com um questionamento. Ele fala qual a nossa base de nossas ideias sobre moral e deveres jurídicos, se é sobre os direitos jurídicos ou se é sobre Deus. Ele levanta um questionamento sobre o que é moral, tratando sobre a tese desse referido autor aqui, que a Ruth já citou. Eu posso comparar com o livro de Michael Sandel, o livro Justiça, o que é fazer a coisa certa. Nesse livro de Michael Sandel, ele define que Kant define a moral com duas definições, sendo ela a hipotética e o categórico. O hipotético Kant, ele define como se, um exemplo, se eu encontro uma carteira na rua e eu pego essa carteira e devolvo ela para o dono, eu estou agindo de maneira correta, porém eu não fui motivado pelo dever, eu fui motivado pelo medo de ser punido e ser mal visto pela sociedade. E o categórico, Kant, ele fala que se eu encontro a carteira e devolvo, é porque é a maneira certa de agir. Eu faço daquela maneira porque os meus princípios diz que eu devo agir daquele modo. Ele ainda define que devemos agir de modo que os princípios ele seja universal, ou seja, universal de conduta. Eu devo decidir o que a maioria vai fazer. O que a maioria faz é o que eu devo seguir. O livro de Filosofia do Direito, nesse capítulo também, ele fala sobre a racionalidade da vida empírica. Kant dizia que quando nossas escolhas fossem vistas pela sociedade, elas deveriam ser submetidas à lei da necessidade empírica. Outro tópico do livro traz a definição de a parcialidade da ciência empírica. Kant via no homem a capacidade de aprender através da razão. Kant ele compreendia que a razão ela guiava o conhecimento. Contudo, às vezes ele fazia um questionamento. Ele fazia esse questionamento: será ela confiável? O filósofo, então, ele coloca como ré, a fim de julgar como detentora da validade do âmbito do conhecimento humano, por temer o peso das decisões e da responsabilidade com a própria vida. A moral, isoladamente, ela é incapaz de regular a vida em sociedade. Em outras palavras, a noção kantiniana de direito pode ser resumida como um conjunto de leis imposta pelo Estado, com caráter coercitivo, ou seja, a fim de possibilitar a coexistência em nossa sociedade, sem a violação da liberdade individual. Sendo esta liberdade, de acordo com Kant, como eu já citei acima, uma lei universal a ser preservada. O homem
ele transcende a natureza empírica. Ele é capaz de um curso de ação regido pela razão e pela prática. Ele observa que, à luz dessa potencialidade, se estima em considerar o homem responsável por suas ações. Ele concilia o empirismo com o racionalismo, onde ele divide a teoria do juízo analítico, que é aquela que seria um conhecimento seguro, como por exemplo a matemática, onde tem a certeza na forma de conhecimento, e também o juízo sintético como forma intuitiva, empírica. Daí ele junta os dois e forma o juízo sintético, que é a priori ou a posteriori, ou seja, é a fundamentação dos dados. Kant também traz o homem para o centro do estudo. Ele é o defensor da liberdade de conduta e para ele cada pessoa ela deveria buscar por meio do esclarecimento as condições necessárias para o amadurecimento intelectual. Ele ainda diz que as pessoas são presas às crenças por causa da sua zona de conforto, o que impede o desenvolvimento intelectual e que por muitas vezes o indivíduo ele permanece na ignorância. Esse exame da razão pura é para compreender como ela se envereda além dos fenômenos empíricos, daquilo que pode compreender utilizando a experiência e tenta responder o que seja metafísica, ou seja, aquilo que está além da física. Como a metafísica ela não é experienciável, Kant quer investigar o teor da cientificidade das inferências metafísicas para que possa receber a chancela da ciência, o que revoluciona o pensamento ocidental e os âmbitos da ciência. A sua obra principal foi A Crítica da Razão Pública. Ela foi publicada em 1781, que demonstra todo o peso da compreensão racional do mundo. O desafio de proporcionar, diante de uma percepção maquineísta da realidade, dividida naquilo que percebemos subjetivamente, herdamos culturalmente e aquilo que conhecemos pela experiência, contrastando o certo e o bem. O exemplo da condenação e da punição, ele traz uma crítica ao utilitarismo. Esse filósofo, ele fundamenta o seu método a partir da motivação, da ação máxima subjetiva do sujeito, enquanto a teoria utilitarista, ela parte das consequências das ações, para valorar moralmente ou não determinada ação, enquanto uma prima pela liberdade do sujeito, pela lei que a sua própria razão lhe dá, o outro parte do princípio da conquista da liberdade, do maior número de pessoas, de detrimento da vontade individual. Aí fazemos uma pergunta, como então fundamentar a moral e os conceitos objetivos formulados a partir das medidas do prazer e da dor? Podemos observar o nosso cotidiano, os reflexos que a teoria utilitarista pode causar. Vejamos a desigualdade social, o uso desenfreado dos recursos naturais que são limitados aí do nosso planeta, dentre tantos outros problemas. A descrição kantiana da marcha da humanidade e a marcha do todo, em suas discussões sobre moralidade, filosofia e política, Kant desenvolve uma filosofia particular da natureza do progresso e do papel do homem, ou seja, o homem na sociedade ele está sujeito às leis. Kant define que para nos tornarmos uma criatura de paz, devemos seguir as regras, ou seja, devemos colocar no domínio do direito. E Kant ele também faz um questionamento. O que é jurídico e o que é justiça? Jurídico é o que está em conformidade com a norma positiva. Kant preocupa também com o que é justo. O critério de justo ou injusto não pode ser encontrado na análise empírica, experimental do direito positivo, do ordenamento jurídico, mas tão somente na razão a partir do princípio da liberdade.
Podemos extrair que a respeito, podemos extrair então que o respeito à liberdade o respeito à liberdade é o fundamento do direito e da vida em sociedade. Podemos então dizer que o respeito para Kant, o respeito à liberdade é o fundamento do direito e da vida em sociedade. As restrições à liberdade individual operadas pela aplicação aos casos concretos da norma positivada no modelo do Estado democrático de direito tendem única e exclusivamente a tutelar da tal liberdade, de forma preventiva ou repressiva, visto que é função do direito garantir que todos possam desenvolver livremente sua personalidade sem interferir na esfera dos bens alheios legitimamente tutelado. A coexistência de arbítrio é mais que um pressuposto, ou seja, um objetivo da convivência em sociedade. De acordo com o livro estudado, Filosofia do Direito, do grego ao pós-modernismo, e aprofundamento em outros estudos bibliográficos, podemos dizer que Kant é conhecido por sua teoria do conhecimento e suas formulações sobre o moral, mas também tem suas teorias relevantes sobre ele é considerado um precursor do positivismo jurídico do século XIX. Por fim, nós podemos definir Kant como defensor da teoria do conhecimento, tendo a razão pura, que é aquela que não depende do homem. Fizemos um pouquinho da explanação sobre esse filósofo, Immanuel Kant, do capítulo 6, e agradecemos a cada um de vocês. Muito obrigada pela atenção.